Olá a todos, eu me chamo Giovana Rodrigues, sou graduanda em agronomia na Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal. Fui contemplada com a Bolsa de Iniciação Científica da CNPq, com vigência de 2024 a 2025, e o tema do meu trabalho foi sobre análise socioeconômica e habitacional do Distrito Urbanizado de Gameleira Florestal, em Minas Gerais. Eu fui orientada pelo professor doutor Igor Russoni. O diagnóstico socioeconômico e habitacional das famílias, ele permite avaliar a eficácia e abrangência das políticas sociais na distribuição de renda e no acesso a direitos universais. Entretanto, em função da discrepância de investimentos no setor rural, houve uma desuniformidade referente a tais direitos. Esse cenário, ele acaba fortalecendo a pobreza estrutural, aumentando as desigualdades socioeconômicas das populações. E nesse sentido, as políticas sociais, elas vão se configurar como um importante instrumento de intervenção para responder aos interesses coletivos das populações. Dentre as principais carências enfrentadas pelas populações rurais, o saneamento básico é um dos principais desafios. E nesse dilema, o Projeto Nacional de Saneamento Rural, PNSR, foi criado para promover ações duradouras que contemplassem a pluralidade brasileira. Essas ações, elas têm o objetivo de contribuir na redução das desigualdades sociais, na promoção de um desenvolvimento sustentável, juntamente com a integração e preservação ambiental. Nesse sentido, o município de Florestal ele foi escolhido para sediar um dos primeiros projetos pilotos do PNSR, com parceria da Universidade Federal de Viçosa e a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Para a coleta de dados, foi feita uma abordagem participativa, onde os diagnósticos eles foram feitos através dos questionários. Esses questionários eles foram adaptados de modelos das agentes comunitárias de saúde, baseadas em protocolos da FUNASA. Além disso, a ementa referente foi aprovada pelo Certificado de Apresentação de Apreciação de Ética. E, antes de cada entrevista, foi entregue um termo de consentimento livre e esclarecido ao entrevistado. Em relação ao tratamento das informações, as respostas dos questionários elas foram organizadas em planilhas eletrônicas no Microsoft Excel, onde possibilitou a realização de tabelas e gráficos para visualização dos resultados. Além disso, as respostas de natureza opinativa houve o uso do nuvem de palavras para destacar os termos mais recorrentes. Em relação aos resultados, o distrito urbanizado de Gameleira possui cerca de 179 edificações. Destas, 81 morador, de 81 moradores, cerca de 45,25% aceitaram participar da entrevista. No entanto, 23 moradores, correspondendo a 12,85%, recusaram participar. Ainda durante as atividades de campo, foi notado cerca de 44 casas vazias, correspondendo a 24,58%, e casas ainda em construção, com, com 16, contribuindo com 8,94%. Ainda, em relação ao perfil etário da população, há uma maior predominância de homens em relação às mulheres. A população de Gameleira tem cerca de 241 pessoas, onde 108 são mulheres e 133 são homens. Entretanto, ambos os gêneros há uma maior concentração na faixa etária de 15 a 45 anos, correspondendo para os homens 28,57% e para as mulheres 35,18%. Em relação ao perfil de renda familiar, observa-se uma discrepância, onde há uma predominância de pessoas que recebem entre um salário mínimo e 1 a 3 salário mínimo, em compensação com as pessoas que recebem acima de 3 salários mínimos. As pessoas que recebem de um salário mínimo são cerca de 41,98% e a mais expressiva é de 1 a 3 salários mínimos, correspondendo a 44,44%.
A menor taxa são aqueles que recebem a mais, contribuindo com 6,17% para acima de 5 salários mínimos e 7,41% entre 3 e 5 salários mínimos. Em relação aos benefícios sociais, cerca de 72,84% não são contemplados com essa assistência social e dos que são, cerca de 27 há uma cerca de 27,16%. Desses benefícios sociais, os mais citados são o Bolsa Família e também o benefício de prestação contínua, que é destinado a pessoas com deficiência e idosos sem renda. Ademais, o CadÚnico, ele tem uma contribuição nas pessoas que são contempladas de 46,91%, ao passo de que 53,9% não são contempladas com o CadÚnico. Em relação à liderança familiar, ela é assumida por 62,98% dos indivíduos, enquanto 37,4% atribuem essa função a outros membros da família. Dos que assumiram a liderança, há uma predominância masculina de 60,78%, em contraste com 39,22% de mulheres. Essa exclusão das mulheres na tomada de decisões tem, sobretudo, fatores como o acúmulo de atividades domésticas e a falta de formação técnica. Já em relação à localidade, cerca de 92,59% dos entrevistados são moradores, ao passo que 6,17% são sitiantes. Ainda, em relação à regularização mobiliária, apenas 1,27% possuem a documentação legal da propriedade, enquanto 98, mais do que a metade, não dispõe desse registro. E para atender essa demanda, o município de Florestal ele se uniu ao programa de regularização fundiária urbana para tentar suprir esse interesse. Em relação aos materiais de construção, em relação à estruturação física, em sua maioria as casas apresentam pisos de cerâmica, correspondendo com 82,72%, enquanto uma menor parcela possui pisos de cimento, com 12,35%. Ainda são encontrados, mesmo que em menor porcentagem, pisos rudimentários, como o chão batido, correspondendo a 1,23%. Já em relação ao material de cobertura, observa-se uma predominância do uso de lajes, correspondendo a 70,37%, e, em menor grau, as telhas de cerâmica, correspondendo a 12,35%. Entretanto, ainda há algumas soluções construtivas rudimentares, como o uso combinado de lona e chão batido. Ainda assim, como a presença de materiais contendo amianto, correspondendo a 11,11%, o que acaba trazendo um malefício à saúde, uma vez que esses compostos eles estão associados a problemas pulmonares e cancerígenos. Em relação aos serviços de comunicação, verifica-se uma predominância e preferência pelo grupo do WhatsApp e, em segundo maior grau, aqueles que não se comunicam. E, por fim, as políticas sociais elas têm o objetivo de promover melhores condições de acesso aos direitos universais. E a falta desses investimentos no setor rural, ele compromete a eficácia da gestão pública. Nesse sentido, os movimentos sociais eles são importantes para dar visibilidade às demandas coletivas e estimular a mobilização junto às instâncias governamentais. Esses fatores eles contribuem para a manutenção da pobreza estrutural, acentuando a vulnerabilidade e marginalização da população rural de Gameleira. Por fim, essas foram as referências utilizadas para realizar o trabalho.